Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do GCC, Grupo de Programação Competitiva. Eu sou o Pedro Henrique Rocha de Castro e hoje vamos resolver o problema do coletor de moedas. Qual que é o plano de hoje, pessoal? Primeiro vamos falar sobre a técnica, que são os componentes fortemente conexos, mais a programação dinâmica em DAG. Falar sobre o problema, o modelo de solução, vamos fazer uma codificação ao vivo com submissão no juiz online. Vou demonstrar alguns problemas para vocês praticarem e no final a gente concluir resumindo tudo que aconteceu na aula, né? Falando um pouco sobre a técnica adotada, a gente vai combinar duas ideias de grafos direcionados, que primeiro é componentes fortemente conexos via algoritmo de Tajan, ou seja, o que a gente vai fazer, né? Quando existe um ciclo no grafo, por exemplo, a sala um leva para a sala 2 e sala 2 leva de volta para a sala um. Vocês vão entender isso de sala, que isso é específico do problema, né? Então, se a sala um leva para a sala 2 e a sala 2 leva de volta para a sala um, essas salas conseguem se alcançar mutuamente, então formam um grupo só. O algoritmo que a gente vai usar encontra esses grupos com uma única busca em profundidade e depois a gente contrai cada grupo num único supervértice. E o resultado é sempre um DAG, um DAG, que é um grafo sem nenhum ciclo sobrando. Agora, a programação dinâmica em DAG, sem ciclos, quando a gente não, quando a gente contrai cada grupo num único supervértice, a gente consegue calcular para cada supervértice o maior valor acumulável a partir dele, que aí a gente vai somar o valor do próprio vértice com o melhor resultado entre seus vizinhos. E no final, com a recursão, a gente guarda cada resposta já calculada, então cada estado só é resolvido uma vez. E no final a gente resolve tudo em O de N mais M, né? Agora, falando um pouco sobre o problema, que é o Coin Collector, né? A gente tem N salas e M túneis de mão única, cada sala com uma quantidade de moedas. Escolhemos livremente onde começar e onde terminar. Queremos o máximo de moedas possível. A entrada é NM, depois as moedas de cada sala, depois os M túneis de A para B, saída, qual que é a saída? O número e o máximo de moedas, né? Então, exemplo, quatro salas, moedas 4, 5, 2, 7, túneis de um para 2, 2 para um para 3, 2 para 4. Então, como 1 e 2 formam um ciclo, dá para coletar essas duas, 4, 4 mais 5, que dá 9 moedas, e depois seguir para a sala 4 mais 7. Então, no total, a gente tem 16, que é a resposta esperada, né? Agora, pessoal, falando um pouco do modelo de solução, cada componente fortemente conexo vira um supervértice com valor igual à soma das moedas das suas salas, né? Então, o problema pode ser achar o caminho de maior soma nesse DAG. Vamos ver essas três formas que resumem isso, né? A primeira é o valor de cada grupo. Valor de C, que é simplesmente a soma das moedas de toda a sala que fazem parte do grupo C. Isso a gente já calcula antes de mais nada, olhando os grupos que o algoritmo de Ita já encontrou. E a segunda é o DP de cada grupo. DP de C, aqui na fórmula, é o máximo de moedas que dá para coletar começando exatamente no grupo C. Então, para calcular isso, a gente pega o valor do próprio grupo, que é o valor de C, e soma com o melhor resultado possível entre os grupos para onde C tem uma ligação direta. Ou seja, a gente olha para todos os grupos C', que C alcança por uma aresta, a gente pega o maior DP de C' entre eles e somamos com o valor de C. Isso funciona porque se eu estou no grupo C, eu já garanto todas as moedas dele e depois só preciso escolher o melhor caminho possível do algoritmo daqui para frente, né? E a terceira fórmula é a resposta final. Como a gente
pode começar em qualquer sala, a gente pode testar todos os grupos como ponto de partida e ficamos com o maior DP de C entre eles. Agora a gente vai fazer uma codificação ao vivo aqui para vocês do problema. Agora, pessoal, a gente vai fazer a nossa codificação ao vivo aqui para vocês. E aqui vocês vejam que eu já deixei algumas funções auxiliares prontas, né? Para a gente ser mais objetivo aqui e não ficar gastando muito tempo codificando, mas eu vou explicar cada uma delas. Aqui vocês vejam que eu declarei esse tipo, esse apelido LL, que é um apelido para long long, porque cada sala pode ter até 10 elevado a 9 moedas. Então, se a gente somar várias salas, vai passar de 2 bilhões e pode acontecer um overflow se a gente usar um int. Logo depois eu vou guardar o grafo dos túneis e as moedas de cada sala. Vocês vejam que eu utilizei esse tamanho porque o N pode ir até 10 elevado a 5, né? E eu coloco mais 5 só para ser só uma folguinha de segurança para a gente nunca estourar esse vetor se a gente colocasse 100 mil aqui, né? E agora o nosso primeiro passo, né? A gente tem que achar os grupos de salas que formam o ciclo, por meio dessa função aqui de encontra grupos que eu fiz. Então, para isso, eu vou usar o algoritmo de Tarjan, que é aquela busca que numera a ordem de visita de cada sala, detecta quando fechamos um ciclo voltando para uma sala que ainda a gente está explorando, né? Então a gente declarou esses vetores aqui para auxiliar a gente nisso. Você veja que esses vetor ordem menor alcance a gente vai usar muito, né? Que a ordem ela marca o momento em que uma sala U foi visitada pela primeira vez. Então a gente vai marcar como um inteiro. E o menor alcance, ele é o momento mais antigo que a gente consegue alcançar a partir de U, voltando para algum túnel. Então, se esse momento mais antigo que a gente consegue alcançar voltando por algum túnel foi igual à ordem naquela mesma sala, então a gente encontrou o topo de um ciclo fechado, né? Agora, explicando um pouco da função encontra grupo, quando a gente entra na função, a gente marca o momento que entrou na sala e coloca na pilha. E a partir disso, a gente explora cada túnel que sai daqui, né, do grafo. Então, se for uma sala nova, a gente explora ela. E se essa sala já está na pilha, quer dizer que a gente achou um ciclo. E se a gente chegou até aqui e essa sala é o topo do ciclo, eu fecho o grupo e somo no total. Agora o segundo passo do nosso algoritmo. Cada grupo vai virar um bloco só, com esse valor das moedas somadas. Aí é só a gente achar o caminho de maior valor entre os blocos, guardando cada resposta para não recalcular, que a gente vai usar a memorização aqui, né? Não fazer esse recálculo. Então aqui a gente declara o valor do grupo, que é a soma das moedas de todas as salas de um grupo X, do grupo G, por exemplo. O DP de G, que é a resposta já calculada para o grupo G. Para a gente justamente não fazer a gente cuidado com o já calculado, a gente não fazer essa recálculo toda hora.
que é o máximo de moedas que dá para coletar começando nele, né? O grafo reduzido, que indica para quais outros grupos dá para ir a partir de um grupo G. Já calculado, que indica se o DP que de G já foi calculado antes, para a gente não fazer esse mesmo cálculo, né? Então a gente utiliza essa função maior caminho aqui, que responde a seguinte pergunta. A gente começando exatamente de um grupo G e seguindo os túneis, qual que é o máximo de moedas que a gente consegue coletar? Então aqui a gente verifica se a resposta já foi calculada antes, e se já foi calculada, a gente só devolve, né? Para a gente evitar esse recálculo. E a gente pergunta a mesma coisa para cada grupo vizinho recursivamente e guarda o melhor resultado entre eles. E aqui tá a resposta do grupo G, que é as moedas dele mesmo, mas o melhor que dá para continuar coletando a partir daqui. Agora vamos fazer a nossa média. Agora vamos fazer a nossa main. Então, primeiro a gente vai ler a entrada. Depois, o número de salas e túneis e depois as moedas, tá? Igual a N. Agora a gente lê as moedas. Agora a gente vai ler os túneis, né? Lê os túneis e coloca no grafo, né? Aqui, aí a gente já pode rodar o algoritmo de Tajan a partir de toda a sala não visitada, né? Vamos rodar o algoritmo. Se não tiver a ordem de ir, que significa que não foi visitada, a gente roda o algoritmo para encontrar grupos. Agora, o que a gente vai fazer? Agora que, depois que a gente rodou o algoritmo, cada sala já sabe o seu grupo, eu vou somar as moedas por grupo. Após isso, agora a gente vai construir o grafo reduzido, ligando só grupos diferentes, né? Que a gente vai precisar de fazer um loop maior.
colocando aqui no grafo reduzido, em grupos diferentes, né? Deixa eu só ver se está certinho, sim, tudo certo. E agora que a gente já praticamente já terminou o nosso algoritmo, a gente vai testar todos os pontos de partidas e ficar com o melhor resultado. E logo após isso, imprimir a resposta final, né? A gente vai declarar a resposta e iterar sobre todos os grupos para pegar o melhor resultado. E no final, a gente imprime a resposta. Então é isso, pessoal. Codificação do algoritmo para vocês. Agora, pessoal, a gente vai submeter aqui no juiz online, verificar se está tudo ok com o nosso código. Nosso código aqui sendo analisado. E tudo ok, passou 100% dos testes. Agora, voltando à nossa apresentação, deixei mais 3 problemas aqui do próprio juiz online para vocês praticarem. Só pesquisarem esses nomes ou pelo link. Tentem resolver, depois conta pra gente o que vocês acharam. E para fechar, pessoal, vamos dar uma recapitulada bem rápida. Então, hoje nós vimos como transformar um grafo com ciclos em DAG, contraindo fortemente, contraindo os componentes fortemente conexos com o algoritmo de Tarjan e como resolver o problema de caminho de maior valor nesse DAG utilizando programação dinâmica com memorização. Com isso, a gente resolveu em coin collect em tempo O de n mais m e o código foi aceito no juiz online. Antes de encerrar, um lembrete. O GCC é coordenado pelos professores André Rodrigues Acruz e Andrei Ginsa Alves, aqui do Cefet ABG. Muito obrigado pela atenção. Abra o link do QR Code que está na tela e siga o GCC no Instagram. Valeu, pessoal.